Queridos irmãos, queridas irmãs, então esse é o vídeo de número 458. Livro de Sueli Caldas Schubert, Obsessão, Desobsessão. O tema: Espíritos que auxiliam os obsessores. Então, Sueli continua dizendo assim que, olha o papel do doutrinador mediante a manifestação desses espíritos, pois eles se manifestam dizendo, que foram trazidos à força, que não sabiam, e que nem sabiam por que ali foram levados e tudo mais, e que obedeciam um chefe, e muitos optando por não dizer nada, outros já revelando tudo. Então, olha o papel do doutrinador neste momento com relação a esse nível de espírito. É preciso dizer-lhes que ninguém é chefe de ninguém. Ninguém é chefe de ninguém. Que o nosso único chefe é Jesus. O nosso único chefe é Jesus. Só que é preciso muita cautela nesse momento, porque pode acontecer desses espíritos não dar a mínima pelo que o doutrinador ali diz. Eu não aceito. O meu único chefe é o que me aliciou, é o que eu trabalho para ele. Eu não reconheço Jesus. É um direito do espírito, é o estado de ignorância, de sofrimento, de perturbação, é a dor que ele traz no peito. Então, nesse momento, temos que ter muita cautela para dialogar com esses espíritos. Porque ao dizer que o nosso único chefe é Jesus, pode pôr tudo a perder os trabalhos. Então é preciso muita cautela. Aí você pode me dizer de novo, mas você está contra a Sueli? De forma alguma. Nós estamos acrescentando outros métodos, que auxiliam no momento também, porque depende muito da percepção do doutrinador ao dialogar com determinados espíritos. Então o diálogo ali, ele vai pegar o ponto fraco daquele espírito, nas análises dele, ele vai pensar assim: eu não posso dizer que o nosso único chefe é Jesus. Eu vou precisar dialogar mais com esse nosso irmão, podendo, daqui uns 10 retornos dele aqui, daqui uns 10 retornos que eu vou perceber eu vou analisar se ele está em condições ou não de ouvir isso. Outros, às vezes, o doutrinador, pegando o ponto fraco dele, percebe que pode dizer que o nosso único chefe é nosso Senhor Jesus Cristo, porque o doutrinador, ele pegou o ponto fraco do espírito. Então ele percebe, o doutrinador percebe que aquele espírito, ele é submisso àquele chefe por algum motivo, que se proclama chefe por algum motivo, mas que ele respeita nosso Senhor Jesus Cristo.
Aí naquele momento, bom, meu irmão, então você sabe que ninguém é chefe de ninguém. E o nosso único chefe é Jesus. Mostrar-lhes também o mal que estão praticando e do qual advirão sérias consequências para eles mesmos. Isso também é relativo. Mediante o ponto fraco que o doutrinador capta, ele pode dizer isso. Mediante o ponto fraco, ele não pode dizer. Ele deve ir contornando a situação para a segunda manifestação, para a terceira manifestação, quarta, quinta, décima, 15ª, 20ª manifestação. Então, é preciso entender que aquele espírito é um paciente e que ele necessita retornar ali várias vezes para ser avaliado pelos médicos. Então, o doutrinador ele tem que ter conhecimento, bastante amor, prudência, respeito, para se colocar no lugar do manifestante. Porque ao se colocar no lugar do manifestante, ele percebe se o espírito está em condições de ouvir e aceitar ou não. Caso contrário, é complicado. É de bom alvitre mencionar que o chefe, do qual tanto acreditam, em verdade não lhes deseja bem-estar e alegrias. Também isso é relativo. Porque de acordo com o nível evolutivo daquele espírito ali naquele momento, o que aquele que auto se proclamou chefe lhe fornece, lhe satisfaz, sim, as tuas necessidades. Ele pode não ser feliz, mas que está lhe satisfazendo, sim. Então, é também mediante, isso é relativo, e é mediante o diálogo ali do doutrinador com esses espíritos. É aquele jogo de cintura, gente. Precisa ter conhecimento. Não basta dizer, eu sou doutrinador, pronto, não. Como nós sabemos, existe professor e professor. Existe médico e médico, não é? Existe médico, como existe médico. Existe professor e professor. Existem algumas diferenças que nesse momento faz a diferença. Visto que não permite que sigam seu caminho ao encontro de amigos verdadeiros e entes queridos, também é relativo. É relativo. Por quê? Porque é aquele estado de inferioridade que levou, esse estado de inferioridade desse espírito, que levou aquele obsessor a aliciá-lo. Ele foi aliciado pelo estado de inferioridade dele. Ele aceitou ser aliciado porque ele encontrava-se vibrando na mesma faixa do obsessor. Porque se ele não estivesse vibrando
na mesma faixa do obsessor, é óbvio que o obsessor não teria acesso a ele. Aí você pode me dizer, mas você está contra Sueli de novo? Não, gente. É tentando mostrar o outro lado da moeda. Porque aqui ela está narrando de uma forma para que possamos raciocinar. Nós não podemos acatar diretamente o que ela aqui está dizendo e colocar em prática, porque Sueli Caldas Schubert disse isso, pronto. Não. Nós temos que raciocinar. Nós temos que raciocinar. É igual, por exemplo, uma receita de bolo. Vó mesmo que está aqui presente, ela tinha algumas receitas de bolo, mas na cabeça dela. Olha que loucura. Então, eu perguntava a ela assim, vó, o que a senhora usa nesse bolo aí? Quais são os ingredientes? Bom, meu filho, uma xícara, você vai entender agora. Tantas xícaras de farinha, tantas xícaras de fubá, 2 ovos, uma pitada, aí complicou, uma pitada de sal, uma pitada de açúcar. Pitada, sabe o que ela fazia? Ela introduzia, ela enfiava a mão lá na vasilha de sal, pegava assim com a mão assim, ó, jogava lá dentro daquela vasilha. Ela pegava a mão dela, enfiava lá dentro da vasilha de açúcar, jogava lá dentro daquela vasilha dos ingredientes. E assim que ela terminava, aquele bolo rescindia para tudo quanto é lado e ficava perfeito. Um sabor, mais um sabor perfeito. Tá. Aí eu me lembro que as minhas tias, é óbvio, filhas dela, mãe, a senhora me ensina a fazer bolo? Eu me lembro disso. Sim, serve para a história aqui. Sim, faz assim, 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 assim. Uma pitada de açúcar, uma pitada de sal, uma pitada de óleo, quer dizer, punha assim, jogava assim um pouquinho de óleo assim, esparramava. E as minhas tias faziam bolo, mas olha, nem o Tiranossauro Rex comia. De tão seco, de tão duro. Uns saíam doce demais, outros saíam salgado demais. Outros queimavam o fundo, que ficava aquela rapa preta no fundo da forma. E como que a minha avó fazia? E não acontecia nada, ficava um sabor top, como se diz o ditado aqui na terra. Ela sabia medir os ingredientes, toda aqui, quando ela introduzia a mão, ela sabia medir. Então é o que nós estamos dizendo. Existe professor e professor. Existe médico e médico. Tem professor que o ensino dele, você capta tudo. Porque ele ensina com a alma. Ele usa tudo quanto é recurso que há à sua volta.
E você sai e no fim do ano, submetido a uma prova, você tira 10. Mas tem professor que o ensino, você não aprende nada. Em todas as matérias. Na verdade, não existe matéria difícil. É preciso entender isso, gente. Mas acontece que muitas pessoas não entram no mérito desse assunto de medo. Medo de se expor. Eu aqui não tenho medo de me expor, não. Medo do quê? Não existe matéria difícil. Existe sim professor difícil, que não leva jeito nenhum para expor aquela matéria aos alunos. Porque é preciso entender que numa sala de aula onde há 40 alunos, ali há 40 personalidades diferentes. Então, o professor ele tem que ter jogo de psicologia para se comunicar com cada um dos 40 diferentemente. Ele ali tem que aplicar matéria para 41, ou melhor, 40 alunos diferentes, e não matéria para uma classe de 40 alunos. Você consegue entender? Ele não deve aplicar matéria para uma classe de 40 alunos. E sim, ele deve aplicar matéria para cada um dos 40 alunos. Cada um diferente. Ele deve tratar cada um diferentemente um do outro. O Joãozinho ele trata de um jeito. A Mariinha trata de outro jeito. A Terezinha de outro jeito. Você entendeu? Agora o segredo está aí. Sem que nenhum perceba que cada um está sendo tratado diferentemente. Aí que mora o segredo da psicologia. Por exemplo, o Joãozinho vem de uma outra classe, reprovado em matemática. Então, qual é o desafio do professor? O desafio não é do Joãozinho aprender matemática. O desafio é do professor ensinar o Joãozinho a matemática. Aí ao lado dele tem a virgulina, né? Na outra classe, ela foi reprovada em geologia, em botânica, né? Então o problema não está nela. O desafio está no professor. Então vai ter que ensinar matemática para o Joãozinho, geologia para a virgulina, de uma forma que no fim do ano todos passem, né? Todos tirem nota 10. Porque, com todo respeito, eu respeito essa classe. Dizendo isso, eu estou a favor dessa classe, tentando mostrar essa classe de professores o quanto eles são importantes. Mas muitos visam dinheiro. Então não são os alunos que são burro. Não são os alunos que são lerdos. Os professores é que... não é generalizando não, gente. A maioria dos professores preocupados com o salário que
que o governo paga, é que é complicado, não é? É complicado. Mas você percebeu que com esse raciocínio, a vera, se todos, né, se interessasse pelo ensino, sem se interessar pelo dinheiro. Aí sim. Você imagina todos os políticos do mundo interessados pelo o progresso e não pelo dinheiro no final do mês. Imagine só, político sem salário. Cientistas sem salário. Professores sem salário. Mas vai viver do quê? Ora, é a mesma coisa o espírita. Vamos fazer uma comparação? É a mesma coisa o espírita. O espírita deve usar a faculdade mediúnica, os dons mediúnicos que ele possui para poder viver aqui na Terra. Eu devo usar os meus dons mediúnicos para me viver aqui na Terra? Financeiramente? Para me sustentar minha família, sustentar minha vida com a mediunidade, através da mediunidade? Eu devo vender os meus dons mediúnicos para poder eu sustentar minha vida aqui na Terra? Não é isso que a doutrina espírita nos ensina. Então, tá aí o que precisariam também assumir a responsabilidade. Porque quase sempre essas missões não são para ser aqui o indivíduo remunerado. Ele está aqui na condição de missionário. Hippolyte Léon Denisard Rivail. Não vamos falar de Kardec, não. Vamos falar de Chico Xavier. Chico Xavier não recebeu 1 centavo dos livros que os bons espíritos psicografou através dele. Ele doou todos os direitos autorais. Ele não usou a mediunidade dele para comer um sanduíche. Ele não usou. Não consta-se que Chico Xavier roubou R$1 das obras psicografadas através dele. E, no entanto, ele foi funcionário público, ele vivia de uma aposentadoria do trabalho que ele trabalhou aqui na Terra por muitos anos. Então, olha só para você ver. Quando mencionamos os entes queridos do comunicante, isso não significa forçar a comunicação de um deles. Inclusive, deve-se evitar fazê-los, pois isso deve ser natural e cabe aos mentores resolverem. É comum que se diga ao obsessor: lembre de sua mãe? Deve-se evitar isto, pois a resposta poderá ser: por quê? Ela não prestava. Ou era pior que eu, etc, etc, etc. Daí o cuidado. Então é preciso saber o que fala naquele momento que o espírito está se manifestando. Porque muitas pessoas têm esse hábito. Olha aí do teu lado aí o teu pai. Olha a tua mãe do teu lado. Nossa, mas que doutrinador potente, hein? Será que ele está vendo realmente o pai ou a mãe daquela pessoa ali? Daquele comunicante? Na casa espírita séria. Isso não acontece, não. Não acontece. São muito prudentes os doutrinadores na casa espírita séria. Não vou comentar outras casas, não. Falando assim, você já raciocina, né? Você já analisa muito bem. E outra, que benefício traz ao comunicante? Ver o pai ou a mãe dele ali naquele momento? A não ser que, olha só para você ver, o ponto fraco o doutrinador deve pegar naquele momento. A não ser que o comunicante diga: minha mãe aqui, meu pai aqui. Ó, não foi o doutrinador quem disse. Foi o comunicante.
que minha mãe está fazendo aqui? O que meu pai está fazendo aqui? Porque se ali a mãe dele está presente ou o pai dele está presente, porque os mentores, se inteirando da necessidade e da compatibilidade, fizeram um quadro como se fosse um de ectoplasma, né? E ali o espírito viu a mãe ou o pai dele. E aquele sentimento também, os mentores sabem que o espírito está propício ou não. Mais propício. Então, se o espírito diz assim, mas eu estou vendo aqui minha mãe. Ah, você está vendo a sua mãe? E como que você se sente vendo a tua mãe? Eu a detestava. Aí você deve mudar de assunto. Porque não vai adiantar você continuar naquele assunto. Aí eu a amava demais. Aí você deve continuar no assunto. Você entendeu como que é a psicologia? É um entra e sai, sai e entra. Que olha, precisa ter sensibilidade, precisa ter conhecimento, né? Porque o ponto fraco, quem manifesta ao doutrinador é o espírito e não o doutrinador que levanta no espírito. Vamos para o próximo vídeo, mas no próximo dia.